Placar Apoio apresenta cabeça fria de Flamengo 0, Atlético também 0. Ter goleiro e não ter o resto não adianta. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Está no ar mais uma edição do Cabeça Fria, produto em parceria com o Apoio Mineiro, nosso parceiraço aqui nos conteúdos pré e pós-jogo no canal. Bora analisar esse Flamengo 0, Atlético também 0, resultado que tem um responsável, né? Um resultado para ser comemorado por parte do Atlético, não pelo ponto conquistado, e sim pelas circunstâncias do jogo, né? O normal seria o Flamengo vencer esse jogo, e o responsável por garantir esse empate foi o Everson, sem dúvida nenhuma, grande protagonista do Galo na partida. A gente vai analisar o jogo. Antes, peço aquela moral para que você deixe o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, tem canal de cortes também, o link está na descrição. Se inscreva lá porque tem muito conteúdo legal no canal de cortes. Clique no botão hypar caso ele apareça aí para você e considere se tornar sócio do canal. É só clicar em Seja Membro que o YouTube te oferece aí as opções. Inclusive a gente fechou, né, a data e o local do nosso churrascão de fim de ano dos sócios, né, e quem virar sócio aí até o dia 25 desse mês, tem aí mais uma semana, ainda tem a possibilidade de participar do nosso churrasco no início de dezembro, beleza? Vai ser muito legal. Pessoal, vamos lá. O Atlético ontem foi a campo com um time mais titular possível, né, considerando as ausências, claro, de jogadores que estão nas seleções, e o Paulinho, que começou no banco por uma questão física, né, o Hulk, o Milito falou isso na entrevista coletiva, também não estava 100% fisicamente, talvez fosse outro jogador não teria começado, mas o Hulk foi para o jogo. O Atlético, portanto, foi para o jogo com Everson no gol, grande protagonista, sem dúvida nenhuma, do Atlético na partida. Saravia como lateral, Lianco e Batalha eram os zagueiros, e Rubens era o lateral esquerdo, né? O Arana na seleção brasileira. Meio campo com Otávio e Fausto Vera, Gustavo Scarpa estava nesse time, Bernard, Hulk e Daverson. Esse era o time do Galo, que sem bola, né, tinha uma proposta, especialmente no primeiro tempo, de marcar com uma linha de 5, né? Marcava como uma espécie de 5-2-3, né? 5 porque o Gustavo Scarpa fechava como lateral pela direita, né, com o Saravia já afundando um pouco mais como um zagueiro pela direita ali, mais os dois zagueiros, Lianco e Batalha, mais o Rubens pela esquerda. Então eram realmente 5 defensores ali naquela primeira linha para tirar a amplitude do time do Flamengo. 2 volantes, Otávio muito abaixo, inclusive vem no momento ruim da temporada, ao lado do Fausto Vera, e aí a trinca de atacantes, né, nessa linha mais avançada de marcação, com Bernard mal de novo, abaixo na temporada, muito abaixo, né, pouquíssimos momentos positivos do Bernard desde que ele voltou, Hulk e Daverson. Esse era o time do Galo, que no inicinho do jogo até tentou alguma coisa, né, considerando ali os primeiros 10, 12, 15 minutos, teve um início razoável, conseguindo reter um pouquinho a bola na frente, o Hulk, né, caçado muito de perto ali, teve até um lance que ele discutiu com o Davi Luiz, né, não faz isso, o Davi Luiz deu uma lenhada nele, o Daverson, que tem realmente um pivô muito bom, né, consegue ganhar várias disputas pelo alto com os zagueiros, conseguiu gerar ali, né, provocar um cartão amarelo para o Fabrício Bruno, que deu uma lenhada nele também. Então o Atlético começou o jogo de forma razoável, mas durou muito pouco, né? O Flamengo rapidamente entrou no jogo, entendeu o desenho tático do time do Atlético e passou a ser superior já a partir ali dos 15 minutos do primeiro tempo, e ali começava uma sequência, né, de ataques e uma blitz realmente do Flamengo, que durou até o fim do primeiro tempo, que só não gerou, né, nenhum gol para o Flamengo, porque o Everson estava mais uma vez numa noite inspirada, né, inspiradíssima. O Everson, se a gente juntar o jogo da volta da final, né, o jogo da Arena MRV, da final da Copa do Brasil, e o jogo pelo Brasileirão no Maracanã, cara, eu acho que se não chega a 10 milagres que ele fez, ou grandes defesas, evitando realmente gols do Flamengo, a gente chega em algo muito perto disso. Teve o pênalti, né, mal cobrado pelo Davi Luiz, é verdade, mas não tira o mérito do Everson no lance, e além do lance do pênalti, vários lances de tudo quanto é jeito, cara. Finalização de fora, finalização de dentro da área. Finalização pelo alto, de cabeça, finalização no contrapé, finalização cara a cara, lance que ele teve que sair do gol. Testou de tudo o Everson aí nessas últimas 2 partidas. É claro que
É uma grande notícia você ter o seu goleiro em alto nível no momento mais decisivo da temporada. A nossa história recente prova que ter um goleiro inspirado é um ótimo atalho para você ganhar a Libertadores, que é a competição que a gente ainda tem chance de ganhar nessa temporada. E se ganhar, aí realmente a temporada termina de forma espetacular, né? Nenhum clube brasileiro vai terminar de forma melhor o ano do que o Atlético se o Galo ganhar a Libertadores, né? Mas só o goleiro não adianta, né? O goleiro tem que fazer a parte dele. O Everson ama falar, né? Brincar ali da parcela de contribuição, né? Dei minha parcela de contribuição. Ele tá dando a parcela de contribuição dele, com juros, inclusive, todo jogo, mas não adianta só ele fazer a parte dele bem feita, né? Ontem, inclusive, em dado momento ali do primeiro tempo, quando o Rubens errou uma saída de bola, aliás, outro jogador que caiu de forma impressionante, assim, o nível de desempenho dele. O Everson, deu pra ver na cara dele, tipo assim, cara, não é possível, eu vou ter que segurar esses caras até que horas, assim, será que os caras não vão jogar? Eu vou jogar sozinho? É isso mesmo? Tava dando dó do Everson, porque ele tava fazendo a parte dele, muito bem feita, né, mais uma partidaça, e o resto do time não tá correspondendo, né? Uma partida realmente muito abaixo do Galo no geral, quase que todo mundo, assim. Eu vou pincelar aqui lances, né, pra gente ter a cronologia que a gente gosta de ter aqui no Cabeça Fria, mas, cara, uma análise macro do jogo, né, antes da gente falar um pouquinho mais cronologicamente, o Atlético faz um primeiro tempo horrível, né, e só não sai perdendo porque o Everson fez milagres e porque o Davi Luiz bateu mal o pênalti, e no segundo tempo melhora depois das entradas de Paulinho e Alisson, e também porque o Flamengo tinha um banco nesse jogo de ontem muito fraco, né? Só menino no banco, o time pregou, cansou, o Felipe Luiz não tinha, né, opções para mudar o jogo como ele tinha, por exemplo, na final da Copa do Brasil, que o Bruno Henrique saiu do banco, só para dar um exemplo. E aí o Atlético, aproveitando esse cansaço do time do Flamengo e a melhora do time também com as entradas que eu citei, consegue criar alguma coisa e no final até tem alguma chance e poderia, na cagada, a famosa cagada, né, na sorte, achar um golzinho ali no final e vencer o jogo, que seria um placar injusto, né? O 0-0 já é questionável, né? Se fosse para um time vencer, pelo que os times produziram, seria o Flamengo sem dúvida nenhuma, mas o 1-0 para o Galo, caso acontecesse, seria realmente um placar totalmente fortuito, porque o Atlético não produziu para isso. Pensando no ponto de vista do clima, né, do Atlético nesse momento da temporada, que é uma coisa que me preocupa um pouco, o Milito usou uma expressão na coletiva que ele falou de cansaço físico e mental e da dor da derrota da final da Copa do Brasil, né? Vamos lá, tem algumas coisas pra gente falar sobre isso. Primeiro, o cansaço físico, ele é evidente porque o Atlético, o Milito falou isso também na entrevista coletiva, vai terminar o ano como o único clube brasileiro que jogou todas as partidas possíveis na temporada. Como assim? Chegou na final de tudo, então jogou até o último jogo de todas as competições. O time que cai na semifinal, nas quartas, numa competição, ele vai ter 2, 4 jogos a menos do que o time que chega na final de tudo. O Atlético foi finalista e campeão do Campeonato Mineiro. Brasileirão são 38 jogos, independentemente de qualquer coisa. Finalista da Copa do Brasil, perdeu o título, mas jogou 2 jogos. E finalista da Libertadores. Então é um volume muito grande de jogo para um elenco que não é forte o suficiente para suportar 3 competições. Eu não acho o elenco do Atlético ruim, mas não é esse elenco espetacular que vai te dar tantas alternativas assim para você suportar jogando em alto nível 3 competições. Prova é a condição do Atlético na tabela do Campeonato Brasileiro. O Milito falou lá atrás e ele está coberto de razão nesse aspecto, tá? Se o Atlético não preserva os titulares em vários jogos do Campeonato Brasileiro, como teve que preservar, não chegaria nas 2 finais de Copas. Não chegaria, porque não tem elenco para isso, os caras iam desgastar no Brasileiro, ia estourar mais gente do que já estourou e não ia chegar, né? Então ele optou por preservar em vários jogos, e aí chegou nas 2 finais, uma já perdeu, a outra ainda tem chance de ganhar, e tá numa situação muito ruim do Campeonato Brasileiro por isso, porque o elenco do Atlético não é forte o suficiente para 3 competições. Então o cansaço físico, ele efetivamente existe. O cansaço mental, jogo atrás de jogo, você se manter focado em alto nível, em quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, também é complicado, também é compreensível. Agora, a dor pela derrota é algo que é responsabilidade dele, Milito, resolver o quanto antes. Passou. O Atlético perdeu a final da Copa do Brasil para um time com investimento muito superior e que jogou mais bola, ponto, ganhou na bola, passou, já foi. O Flamengo é campeão, esfregou a taça na nossa cara ontem e tá tudo certo, faz parte, mosaico, tá tudo bem, acontece, é do jogo, beleza? Beleza, vida que segue. Então assim, o Atlético precisa entender, e quando eu falo em Atlético eu falo em todo mundo, nos atletas, na comissão técnica, no clube, na diretoria, né, e o torcedor, que a gente tem
o jogo mais importante da nossa história, ou o segundo, se a gente for deixar o do Olímpia em 2013 na frente, por ser a primeira, etc., a gente tem o segundo jogo mais importante da nossa história daqui a 16 dias, né? Então, assim, não tem como a gente não dar essa volta por cima do ponto de vista de motivação, de confiança, porque a gente tem um jogo que, se der tudo certo no jogo, e o Atlético precisa melhorar demais para dar tudo certo no jogo, porque jogando essa bola que jogou nas últimas partidas, o normal é ser engolido pelo Botafogo. Não tô dizendo que é o que vai acontecer, porque é futebol. É futebol e tem várias variáveis. E eu vou pro jogo confiante no dia 30. Vou pegar minha mala e vou para Buenos Aires confiante, nós vamos voltar de lá campeões da Libertadores. Se Deus quiser, fazendo mala para ir pra Doha no Intercontinental. Mas assim, a bola jogada nos últimos jogos assusta. A bola jogada nos últimos jogos assusta. E se o Milito traz esse diagnóstico e até tá claramente abatido, e eu não tô criticando isso aqui porque eu queria o quê, né? Que o Milito fosse sorridente pra coletiva depois de jogos ruins que o Atlético fez, né? Dias depois de perder a final, claro que não. É natural que ele esteja, né, sentindo também como os jogadores sentiram. O que eu tô dizendo é que é uma responsabilidade dele, enquanto líder do elenco, recuperar esse ânimo, recuperar essa confiança, porque não dá tempo de esperar. Se a final fosse daqui a 3 meses, beleza. Ah, não, vamos recuperar com base em desempenho, vamos fazer bons jogos, e aí, né, as coisas vão melhorando, a torcida vai voltar. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu até tinha feito uma coluna para o Tempo nesses últimos dias, né, ontem, salvo engano, falando que esse jogo de ontem, né, e o dia de ontem, essa quarta-feira, de jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, era o dia para o Atlético despedir da fossa. Quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, é justo que você viva o luto, né, a fossa. Então, terminou um relacionamento, até brinquei com isso lá no texto, foi demitido do emprego, alguma decisão que você tomou deu tudo errado. Cara, beleza, curte a fossa, vai lá, né, eu até brinquei no texto, enche a cara, ouve um sertanejo bem sofrência, mas terminou. Terminou, enxugou as lágrimas, dormiu, acordou, é outro dia. E o Atlético precisa conseguir virar essa chave o quanto antes, porque senão vai chegar nesse climinha derrotista, nesse climinha pra baixo. Ai, mas o Botafogo é muito melhor. Ai, o Atlético não vai ver a cor da bola na final. E se chegar assim, amigão, vai ser engolido realmente. O mínimo para você conseguir disputar minimamente de igual para igual contra um time muito forte é você ter confiança que você vai ganhar o jogo. E isso não significa necessariamente ir para dentro do Botafogo igual maluco, né? Você pode ter confiança marcando mais e tendo uma postura mais defensiva, não é um problema. O Atlético fez isso contra o São Paulo no Morumbi, por exemplo, né? Mas você tem que ter confiança, você tem que estar num nível de cabeça boa, de autoestima, né? De entrar para ganhar elevadíssimo, porque os caras vão estar. Os caras vão estar. O Botafogo vai chegar para o jogo da final da Libertadores campeão brasileiro já levinho? Não vai. Vai chegar ainda brigando. Então a pressão lá é muito grande. Mas por outro lado, os caras vão chegar confiantes, porque eles estão jogando muito, são líderes do brasileiro, ou caso percam a liderança aí nesse intervalo, vão estar ainda com chance de título brasileiro. Então na final da Libertadores vão ter mais gente no estádio, porque o Botafoguense está muito mais empolgado com o atleticano por toda a circunstância. E é a primeira final de Libertadores dos caras, tem vários elementos aí nessa equação. Mas os caras vão chegar setinha para cima, apontada para o céu, como diz o Luxemburgo. O Atlético tem que minimamente igualar essa disputa anímica, porque senão, se entrar com esse papinho, com esse climinha derrotista, vai ser engolido, acima da questão do desempenho. Pensando em desempenho, eu acredito, até porque é o que eu tenho para me apegar nesse momento da temporada, que o Atlético vai retomar desempenho nesse jogo contra o Botafogo, porque é o jogo mais importante do ano, e o Atlético, em vários momentos do ano, conseguiu retomar desempenho em momentos muito críticos. Vinha de um time jogando nada com o Filipão e foi muito bem nas finais do Mineiro contra o Cruzeiro. Vinha do pior jogo na temporada, de um dos piores contra o Fluminense no Brasileiro, lá no Mineirão. Um jogo horrível, e foi jogar contra o São Paulo no Morumbi. Jogou muito bem e conseguiu a vaga, né? Então, assim, o Milito já provou que consegue, em dado momento da temporada, dar esse restart, que ele mesmo já usou essa expressão, justamente lá depois do jogo contra o Fluminense, e trazer desempenho de novo, mudar a forma do time jogar e conseguir um grande jogo no momento que o time precisa. É disso que a gente precisa no dia 30. Claro que precisa, né, recuperar desempenho já antes. Tem agora Atlético Paranaense pelo Brasileiro, jogo atrasado, o único jogo atrasado do campeonato, tá? Passou esse jogo, todo mundo tem 33 jogos igual. Depois tem o Botafogo pelo Brasileiro, né? Num jogo que o Atlético, ao que tudo indica, vai jogar com portões fechados e vai ter que se virar para mostrar um bom futebol e, quem sabe, trazer essa confiança de volta, ganhando do adversário que será o adversário da final. Então, assim, o Milito precisa novamente reencontrar um reinício para esse time, porque no momento o desempenho é muito ruim
E o climinha é péssimo, pior que o desempenho. Você tá jogando mal e tá abatido. O Atlético tá nas cordas nesse momento da temporada. Então, assim, é coisa de 15 dias para recuperar desempenho e ânimo. Desempenho e ânimo. E uma coisa que é importante a gente dizer é que estamos na final da Libertadores. Estamos na final da Libertadores. Eu escrevi já o texto que eu vou publicar amanhã em O Tempo, e eu abro o texto brincando ali que eu tô me sentindo, não sei se vocês já viram o filme Yesterday, lá que o cara acorda num universo paralelo, assim, é a vida real, mas ninguém sabe da existência dos Beatles. É como se os Beatles fossem apagados da história do mundo e só ele lembra. Então ele lembra, ele é um músico, compositor, ele lembra das músicas, das composições, e ele toca as pessoas, cara, que música legal, mas isso aqui é dos Beatles, só que ninguém lembra, só ele. Eu tô me sentindo assim com a final da Libertadores, parece que ninguém sabe o peso que é uma final de Libertadores, né? O Atlético chegou a 2 na história. O Atlético é um clube centenário. A Libertadores é da década de 60. O Atlético, nas primeiras 53 edições da Libertadores, disputou 4. Nos últimos 12 anos, chegou a 2 finais. Finais. É uma final de Libertadores. Gente, não é um... Muita gente, é porque jogo do dia 30 pode salvar o ano do Atlético. Não pode salvar o ano do Atlético, não. Pode ser o segundo maior... A segunda maior glória, ou até a primeira empatada com 2013, da história centenária do clube. E o Atlético precisa fazer um jogo bom para isso. Tá concentrado, atento, produzir bem e vencer o jogo do dia 30. Então, assim, esse climinha, beleza, sofreu a final, passou, acabou. É final de Libertadores. Vamos prestar atenção, o tamanho do que a gente tem pela frente. A gente chegou com mérito, ganhando do atual campeão, ganhando do melhor time da primeira fase. Hoje o outro time da final é favorito? Mas e daí? Estamos na final da Libertadores. Se ganhar, o Atlético é bicampeão da Libertadores. Nenhum clube do Brasil tem mais de 3. O Atlético vai estar a um título de empatar com os maiores campeões do país da Libertadores. Vai classificar para 2 mundiais, o Intercontinental desse ano e o Super Mundial do ano que vem. Então, assim, estamos a 90 minutos de um jogo que pode mudar o patamar, pode mudar a história do Atlético. Não dá mais pra gente ficar entregue a esse climinha merda, com perdão aqui da palavra, de perder um título de Copa do Brasil. Eu não tô desmerecendo a Copa do Brasil, não, é um título muito importante, mas já foi. Acordar pra vida, de jogadores em desempenho e o clube como um todo em ânimo. Em ânimo, porque a temporada não acabou, não. Aliás, o principal da temporada ainda vai ser jogado. Sim, isso pra mim é... Eu olho o clima que tal, sabe, o universo atleticano e falo, gente, só eu que sei que tem uma final de Libertadores daqui a 15 dias? Vocês esqueceram disso? Acabou a temporada? Planejar o Mineiro 2025? Porque o Atlético está negociando com o zagueiro do Operário. Gente, não é hora disso não. Não é hora disso não. Depois de jogar a Libertadores dia 30, a gente vai entender qual que é a nossa realidade próximo ano. Aí a gente vai falar de 2025. Não é hora disso. Um pouquinho de foco, assim, um pouquinho de entendimento do que a gente tem para jogar. Porque senão, entrar derrotado, aí é pedir realmente pra ser goleado. Se entrar com esse climinha que tá hoje, se afinal fosse amanhã, eu também já teria largado os pontos. Como a gente tem 15 dias, eu tô tentando, né, fazer minha parte aqui pra dar minha parcela de contribuição, como diz o Everson, pra, né, sacudir as pessoas e mostrar que a gente tá vivo. E se tá vivo, tem que competir, tem que brigar, tem que lutar, tem que acreditar, ué. Voltando a falar do jogo de ontem, Davi de Oliveira Lacerda, árbitro de 28 anos, meus parabéns. É raro a gente elogiar árbitro de futebol aqui, que o nível da arbitragem do Brasil é realmente baixo. Os caras não têm critério, os caras apitam mal em muitos momentos, mas baita arbitragem de um árbitro jovem, 28 anos, ele é de 95, assim como eu, que eu já fiz 29, tava olhando a ficha dele. Cara, árbitro que leva bem o jogo, criterioso no sentido de respeitar o critério, não dá de um lado, não dá do outro, é um árbitro que deixa o jogo seguir, o jogo fica mais agradável. Deu até pra ver em dado momento que até o Hulk, que tem todo o histórico de reclamar de arbitragem, encheu o saco de arbitragem e de ser perseguido em alguns momentos pela arbitragem, entendeu, falando com o Davi, entendendo qual que era o jeito dele de apitar. Ele não marca qualquer faltinha, mas tá perto do lance o tempo inteiro. Cara, muito boa a arbitragem, assim, há muito tempo eu não vi um árbitro deixar tantas boas impressões sim numa partida, então os parabéns pra ele, tomara que ele continue nessa boa fase aí ao longo da carreira, né, porque tem muito tempo ainda de carreira pela frente, pra árbitro 28 anos é muito novo, e realmente foi muito bem, né, ótima atuação. O Atlético, como eu disse, teve um início de jogo razoável, depois começa uma blitz do Flamengo e aí teve de tudo.
Teve finalização do Bruno Henrique, teve uma bola que foi uma tentativa de cruzamento que foi desviada, e o Ayrton Lucas finalizou, e por sorte pegou muito errado, nem chutou e nem cruzou, né? Lá no segundo pau, né? Considerando de onde que vem a bola. Teve uma bola do Michael também de cabeça. Então o Flamengo acumulava chances e o Atlético sofria, tanto defensivamente quanto na questão do contra-ataque, que é uma coisa que me preocupa para o dia 30. Qual vai ser a estratégia do Galo para a final da Libertadores? E não tem como a gente, mesmo analisando os jogos de brasileiro, não falar de Libertadores, tá, gente? A nossa temporada ela é agora voltada para final de Libertadores, porque, como eu disse, é uma final de Libertadores, não é um jogo normal, né? Uma coisa que me preocupa é o fato, e é algo que eu já falei aqui no Cabeça Fria várias vezes, é o fato do Atlético não ser um time talhado para contra-atacar. Não é um time acostumado ao contra-ataque. É raríssimo você ver o Atlético encaixando bom contra-ataque, tomando a adesão certinha e fazendo gols. Raríssimo. E ontem, em alguns lances, o Atlético conseguia encaixar contra-ataques. Me lembro de um que o Atlético encaixou até um 3-2, né? Foi no primeiro tempo ainda. E o Hulk toca pro Scarpa, e só que a bola estava no pé direito do Scarpa. O Scarpa, o certo seria inverter pro outro lado da área. Tinha um jogador do Galo, que eu não vou lembrar quem era, chegando livrinho, mas a bola tá no pé ruim dele, ele não consegue virar, e aí toma a decisão errada, e a defesa do Flamengo consegue se recuperar. Então, assim, você considerando que vai jogar contra um time, né, que joga mais bola na temporada, e seu time não é um time que contra-ataca bem, via de regra, você perde uma opção, né? Porque eu não sei se é o melhor caminho você ir jogar contra o Botafogo, e eu não sei mesmo. Aí o Milito vai ter que tomar a decisão, e o ônus, assim, a carga é de ter que tomar a decisão antes da bola rolar. O Milito falou isso direto em coletivo, né? Difícil é ter que tomar a decisão antes. Depois do jogo, deu certo, deu errado, é fácil falar, né? E a gente vai estar lá para falar, porque o nosso papel é avaliar futebol, analisar. A gente vai estar lá, olha, o Milito escolheu a estratégia, deu certo, o Galo é campeão. Lindo, tomara. O Milito escolheu a estratégia, deu errado, o Galo perdeu o título. Pode acontecer também, né? Mas qual que será a decisão tomada, a estratégia? É ele que vai decidir. Não ter a opção marcar em bloco baixo e explorar o contra-ataque é um problema, porque seria, de repente, uma boa estratégia para o jogo. O Galo pode marcar em bloco baixo e tentar um gol de alguma forma, pode ser um contra-ataque, pode ser uma jogada individual, pode ser uma bola parada, como foi o gol do Batalha no Morumbi, pode. Mas me preocupa o fato de o Atlético não ser um time eficiente, eficaz em contra-ataques, porque não é. Porque não é. Quando o Atlético começa a ser amassado, engolido pelo adversário, e isso sim é um amasso, tá? Ao contrário do que o Atlético disse na nota oficial da final da Copa do Brasil, esse desempenho, né, que a gente viu no jogo, né, o Flamengo acumulando chances e o Galo só se defendendo, aquilo ali é um amasso, né? É só ver futebol, né? A gente é atleticano, mas não é burro. O Flamengo tendo muito volume, o Galo sendo obrigado a marcar em bloco baixo e tentando encaixar contra-ataques e não conseguindo, é algo que me preocupa, né? Mas, enfim, sustentava o Atlético esse 0-0 muito por mérito do Everson e por uma dose de sorte, porque o Flamengo tinha volume para abrir o placar. A blitz do Flamengo só aumentava, né? Aos 30 ali o Flamengo tem uma boa chegada com o Michael, o Bruno Henrique, o Matheus Gonçalves. Logo depois tem o lance do pênalti, né? Que o Rubens, mais uma vez, partida muito ruim do Rubens, outra, dá um passe curto, o Lianco toca a bola em cima do Wesley ali, o Wesley consegue recuperar, aliás, muito bom jogador, o lateral do Flamengo, né? Muito bom jogador. O Lianco chuta o chão e cai em cima do Wesley, é um pênalti sem querer, não é que ele lenha o jogador do Flamengo, ele não chuta a perna do jogador do Flamengo, nada disso, mas é pênalti. Pênalti sem querer também é pênalti. Pênalti muito claro, inclusive. Há até uma discussão ali do Alcaraz com o Davi Luiz quem que vai bater. A imagem mostra com clareza o Alcaraz pedindo, deixa eu bater, e o Davi Luiz não deixa. Provavelmente porque é ele, Davi Luiz, quem treina. Ou quem é o eleito, sei lá também, tô nem aí também, não é assunto do Galo, não me interessa. Mas o Davi Luiz, para nossa sorte, bate mal e o Everson faz uma baita defesa, né? As duas coisas coexistem, né? O Davi Luiz bateu mal e o Everson foi muito bem. E o Atlético sobrevivia ali, né, sem tomar gol, pelo que eu disse, né? Pelo mérito do Everson e pelo elemento sorte ali. Uma coisa que me incomodou mais uma vez nesse jogo, que já me incomodou em vários jogos ao longo da temporada, eu já falei isso aqui várias e várias vezes, é o espaço que o Atlético deixa para o time adversário trabalhar na entrada da área. É um negócio bizarro. O Otávio tá mal? Muito mal. Marcando a distância, não acerta bote quase nenhum, sempre atrasado nas coberturas. O Otávio tá mal, né? Nesse momento,
pensando nos 3 volantes ali que se revezaram como titulares na temporada do Galo, desde que o Vera chegou, né? Vera, Otávio e Franco. O Otávio é o pior dos 3, sem dúvida nenhuma. Se fosse para escalar o time hoje para a final da Libertadores, é Vera e Franco sem pensar. Sem pensar. O Otávio tá mal. Mas não é só culpa dele. Esse é um problema crônico do time do Atlético com o Milito. O espaço que os times adversários têm para trabalhar na entrada da área. Trocando passes na entrada da área, finalizando na entrada da área, né, com liberdade, o cara tendo tempo para levantar a cabeça, escolher o chute e finalizar. Naquele auge lá, no ápice da crise do Galo, no primeiro turno, né, do Brasileiro, quando a gente tinha vários desfalques. Isso foi um problema, o Galo estava tomando gol quase que todo o jogo da entrada da área, chute de fora, né? E agora, com o time mais recomposto, com mais alternativas, continua sendo um problema. Então, é um dos pontos aí, dos calcanhares de Aquiles ali do time do Milito que ele precisa corrigir. E isso é responsabilidade do treinador. O jogador tá mal, errar um bote, dar um passe errado, curto, como foi o Rubens no lance do pênalti, é culpa do atleta. Um problema sistêmico que vem se repetindo é culpa do treinador. E eu vejo esse problema. Né, no time do Gabriel Milito. O Galo, mesmo depois que o Everson defendeu o pênalti, não melhorou do ponto de vista anímico, né? O Atlético basicamente era bola longa no Daverson e torcer para ele ganhar pelo alto e sustentar essa bola na frente. O Atlético não conseguia ficar com a posse por muito tempo, durar com a bola no pé, trocar passes, chegar, não conseguia. Né? Por mais que o Daverson seja muito bom no pivô, um jogo construído só com base nisso não adianta, é muito pobre, é muito pouco. Vai segurar os caras na defesa e bola no Davidson, ele vai ganhar no alto e a gente vai achar alguma coisa. Não, é muito pouco. Muito pouco. E o Milito sabe disso, tá? Isso aqui eu não tô falando nenhuma novidade pra ninguém, né? E depois do pênalti, o Everson ainda fez milagres. Pelo menos 2, 3 defesas incríveis, assim. Uma bola pelo alto, um chute de fora do Fabrício Bruno, um cabeceio do Michael, que é pequenininho, acho que ele ganhou do Rubens, e cabeceou muito bem no canto. O Everson se esticou todo, fez uma defesaça. O Atlético só chegou ao intervalo no 0-0 por sorte e por mérito do Everson. E o Milito fala isso na coletiva. A sorte esteve do nosso lado, por isso não tomamos um gol. Você, que está se sentindo com sorte, assim como o Galo, tem que fazer a fezinha na KTO, né, meu parceiro? Se for brincar de aposta esportiva, tem que apostar na KTO. A aposta esportiva é entretenimento, tá? Não é investimento, não é para você usar jamais dinheiro que pode fazer falta, mas se for apostar, KTO.com tem o cupom FROSSAR para te garantir 20% de bônus nesse primeiro depósito. A primeira aposta é sem risco, se errar o valor volta como bônus para uma nova tentativa, é só para maiores de 18 anos e mais uma vez. É para brincar, para colocar um dinheiro que não pode fazer falta, você pode ganhar, você pode perder, é assim que funciona, combinado? Já que a gente está falando de sorte, você não pode contar com a sorte de ir para a Argentina, por exemplo, na final da Libertadores, sem um seguro viagem. Para sair do país, você tem que ter um seguro viagem bonitinho feito para você. A Confiax tem, então o QR Code está aí na sua tela, você vai entrar em contato, fazer um seguro viagem para ficar tranquilo, caso, né, tenha extravio na sua bagagem, cancelamento de voo, algum problema de saúde, o seguro viagem vai te deixar tranquilo, beleza? Outra baita alternativa para você que está indo para a Argentina é fazer o cartão de crédito sem IOF, cartão da Porto Seguro também através da Confiax, não tem cobrança de IOF do imposto ali em cima das compras internacionais, então você vai viajar tranquilo, sem IOF, sem anuidade, claro, sujeito a análise de crédito, mas o QR Code está na sua tela, faça o seu orçamento, faça a consulta, melhor dizendo, né? Porque, obviamente, é sujeito a análise de crédito, mas é uma baita alternativa para você ir para a Argentina tranquilão e economizar com IOF, combinado? O Atlético volta para o segundo tempo e as preocupações eram as mesmas, porque o time volta mal, Rubens mal, né, o time abaixo, o Flamengo criando várias chances, melhor no jogo, com mais volume. O Flamengo coloca uma bola na trave aos 5 minutos com o Matheus Gonçalves, um lance até confuso, que ele estava fora do campo recebendo atendimento, e aí a arbitragem deixa ele entrar. O Rossi bate, repõe a bola em jogo direto lá no Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves caminha com ela, puxa pra dentro, finaliza no canto, a bola vai na trave, se ela vai no gol, esquece e entrar, né? O Scarpa até fica maluco com a arbitragem nessa hora, toma um amarelo por reclamação, porque o juiz deixou o Matheus Gonçalves voltar. Um lance de esperteza ali do time do Flamengo, quase saiu o gol. O Atlético continuava nas cordas e o Milito é outra crítica que eu tenho ao trabalho dele, e críticas pontuais ao trabalho do treinador não significa dizer que eu sou fora Milito, porque não sou. Aliás, acho uma insanidade a gente debater a saída de um treinador que chegou em 2 finais no primeiro ano de trabalho, né? Com todo o respeito do mundo a quem é fora Milito, mas o cara tá na final da Libertadores com o clube, chegou na final da Copa do Brasil e perdeu para um time com muito mais investimento, com muito mais elenco,
né? Fez maus jogos na final? Sem dúvida nenhuma que sim, mas ele tem mérito também para colocar o time onde ele colocou, né? E o brasileiro do Atlético é muito em função do elenco que não aguenta as 3 competições, né? Apesar de o Milito ter problemas, e é isso que eu tô dizendo aqui. Uma coisa é a gente apontar problemas, ó, isso aqui o Milito erra, isso aqui é um problema sistemático do time dele, isso e isso. Outra coisa é falar que não presta, que tem que trocar. Né? E eu nunca fui em momento algum da temporada e não vou para esse caminho agora, né? Mas um problema meio crônico também do Milito, assim como o buraco na entrada da área, é a demora para mexer. O time faz um primeiro tempo horrível, como fez ontem, e ele volta com o mesmo time e espera dar 15 para começar a mexer. Sendo que depois que mexe, o time melhora, né? Aí, assim, claro, os detalhes da questão física do Paulinho, por exemplo, etc., eu não tenho. Mas, cara, tenta alguma coisa. Seu time não tá jogando nada. Me parece que ele sempre tenta corrigir no posicionamento e na conversa antes de pensar em mudar peças. Mas trocar peças em alguns momentos é necessário. Até os 15 do segundo só, o Flamengo jogou mais uma vez. E, de novo, o Atlético contava com a sorte e com o Everson para sustentar esse 0-0. Parecia questão de tempo o gol do Flamengo, né? Aos 17, o Milito tira o Bernard mal mais uma vez, mais uma partida abaixo do Bernard, que desde que voltou não é, assim, nem uma amostra do que foi o jogador de 2012 e 13. Eu acredito que o Bernard vai ser muito importante na próxima temporada, mas esse ano ele realmente sofreu muito, muito. Muito mal, saiu para a entrada do Paulinho, e aí o time já melhora demais, né? Demais com o Paulinho. O Paulinho é óbvio, cristalino, evidente que é titular absoluto desse time, não tem como questionar isso, né? Acho que é só a gente olhar o Atlético com ele, o Atlético sem ele, tá cada vez mais óbvio, né? Eu sustentei aqui em vários momentos da temporada um tanto de gente, comentário, o Paulinho é ruim, tira o Paulinho, mas assim, acho que até esses, né, deram o braço a torcer. Paulinho entrou e melhorou muito o time do Galo, o Atlético começou a reter um pouco mais a bola no ataque, começou a ter um pouco mais de jogada pela esquerda, o Paulinho criou alguma coisa, conseguiu um drible, conseguiu uma finalização, melhorou o time porque ele estava ali, né? Porque antes o time não criava nada por aquele lado do campo, né? O lado onde esteve o Bernard em quase todo o jogo. Mais pra frente entra o Alisson, né? O Alisson entra no jogo também, aos 24 ali. E o Galo também melhora para aquele lado do campo, pelo lado direito, né? O Alisson com personalidade, faz algumas jogadas bonitas ali, tem uma jogada dele de inversão para o Paulinho justamente, que é linda, é um passe muito longo, o Paulinho faz um domínio muito bonito e gera alguma coisa para o Galo. Então o Atlético começou a ter algum volume, a criar alguma coisa, porque esses caras entraram e também porque o Flamengo pregou. O time do Flamengo, assim como o do Galo, tem muitos desfalques por seleções, tinha um banco só com o menino, aliás entrou o menino lá, acho que ele é nigeriano, salvo engano, Chola, no segundo tempo pela primeira vez na equipe do Flamengo. Então, assim, o banco dos caras estava fraco ontem de alternativa, né? O Felipe Luiz meio que foi deixando os caras esgotarem mesmo os titulares, porque o banco era muito abaixo. E o Atlético aproveita desse cansaço do Flamengo e cria um pouco mais, e chega um pouco mais, especialmente depois das entradas ali de Paulinho e de Alisson, mas o Flamengo, quando chegava, ainda levava perigo, o Everson ainda precisou fazer boas defesas, né? E não foi, meu Deus, o Galo virou protagonista e enfileirou grande chance, não. Melhorou bem no jogo, e também em função da queda de desempenho até físico do adversário e por causa desses dois caras, sem dúvida nenhuma, Paulinho e Alisson. No finalzinho entram ali Fux e Kardec, né, já no finalzinho do jogo, mas o jogo já estava praticamente resolvido. O Atlético não conseguiu aproveitar a chance que teve, até teve um chute do Scarpa de fora no final, né, teve uma jogada de contra-ataque ali com o Alisson e o Paulinho, que o Paulinho acaba finalizando por cima. Como eu disse, né, o Galo deu uma melhorada, mas não o suficiente para fazer o gol. E como eu já falei nesse vídeo, se fizesse o gol, o resultado não seria justo, porque o Atlético não produziu para vencer no Maracanã, a verdade é essa. Quando eu falei que o Alisson entrou e o time melhorou, eu falei do Hulk, que foi quem saiu para a entrada do Alisson. Quando a gente vai falar do Hulk, a gente tem que, obviamente, ter muito respeito, porque é o maior ídolo recente da história do Atlético, né? É um monstro, é um cara que já provou que, cara, mesmo quando tá mal, se você deixar ele lá, ele pode te dar um gol da classificação, como foi, por exemplo, contra o Vasco em São Januário. Mas o Hulk, assim como vários companheiros, está sofrendo com esse momento de cansaço, como disse o Milito, físico e provavelmente mental também. É um cara que em alguns momentos se desliga um pouquinho da marcação, apesar de ser atacante, precisa, né, ajudar ali na marcação, nessa linha mais avançada de marcação. Então, cara, é algo pro Milito resolver. Eu consigo imaginar um time do Atlético na final da Libertadores do dia 30 sem o Hulk? Não consigo, não consigo.
mas o Milito tem que, de repente, preservar mais ele agora nesse jogo de brasileiro, para ele chegar mais inteiro no dia 30, que é o jogo da vida, né, dele e do Galo. Não sei, cara, ou pensar numa formação que ele fique com menos responsabilidade para defender e os outros caras compensem um pouco mais. O treinador é ele, mas foi mais um jogo abaixo do Hulk, num geral, e realmente, essa questão da marcação, especialmente contra times muito bons, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Botafogo, o Milito tem que pensar nesse encaixe defensivo do time, porque quando o Galo tem a bola e tem volume, e a bola chega para os caras à frente, especialmente o Hulk, aí beleza. Se o Galo tá com o jogo equilibrado e tá tendo volume, por mais que o Hulk esteja errando, tomada de decisão, estou para fora, deu um passe errado, eu vou ser defensor do cara continuar no time. Né? Só que em jogos como ontem, que além dele não estar criando tanto ofensivamente, ele tá, né, sendo um fator que está dificultando um pouco esse encaixe defensivo do time, aí faz sentido você tirar o Hulk e colocar o Alisson, por exemplo. Por mais que o Alisson também não seja esse supra-sumo defensivo, tá? Precisa evoluir demais nas recomposições, tá? Erra muito nesse tipo de coisa, mas com bola te entregou um pouco mais. Então, cara, é um fator aí que, pensando na final, é mais um ponto para o Milito olhar e achar uma solução, porque o Hulk tá cansado, né? E o próprio Milito falou que ele não estava 100%, que ele foi pro jogo meio que no sacrifício, então que utilize a melhor estratégia possível aí, né, até o dia 30 pra gente ter o Hulk inteiro, com bola e sem bola, porque o jogo sem bola vai ser essencial também contra o Botafogo. Acho que é isso, assim, o jogo tá analisado num geral, Rubens muito abaixo, Otávio muito abaixo, os melhores ali, Everson disparado melhor em campo, disparado por muito. Paulinho e Alisson melhoraram o time, especialmente não, né? Só depois que eles entraram, melhorar o time sem entrar não tem jeito, mas melhoraram o time no segundo tempo. Então, o Galo nesse momento está num nível abaixo de desempenho, vem de jogos ruins e está na hora do Milito achar esse botão de recomeço aí de novo. Né, de preferência já agora, Atlético Paranaense, depois Botafogo na sequência. Se o Galo conseguir retomar um nível legal de desempenho para recuperar essa confiança e esse ânimo, vai ser essencial para a gente ter uma boa partida no dia 30, né, lá em Buenos Aires, e ser bicampeão da Libertadores, porque aí, meu amigão, se isso acontecer, tudo o que aconteceu antes vira uma poeira nos livros de história do clube. Né? 2024 ficará marcado, né, caso tudo dê certo, como o ano do bicampeonato da Libertadores, e ninguém vai lembrar que o Bernard não foi bem durante o ano, que o Rubens em dado momento da temporada não acertava um cruzamento, que o Otávio ficou mal em determinado momento do ano e não acertava um bote, que isso, que aquilo, e que perdeu a final da Copa do Brasil para o Flamengo, e que o Everson teve que fazer 20 milagres para evitar uma goleada. Tudo isso vira poeira e para a história fica o bicampeonato da América. Então, que todo mundo tenha essa consciência, né, que a última fotografia da temporada é no dia 30 e ela é maior que tudo. Se der errado, ela vai potencializar tudo de ruim que aconteceu na temporada. Se der certo, ela vai simplesmente apagar tudo de ruim que aconteceu na temporada, porque a Libertadores é um clássico dos Beatles, é maior que tudo, e a gente precisa ter isso claro, vivo na mente, porque senão, realmente, se a gente não der o peso em todos os sentidos que o jogo merece, a gente não terá chances, beleza? Muito obrigado a você que me acompanhou até o final desse vídeo, mais uma análise longa aqui, mas tinha bastante coisa pra gente falar. Amanhã teremos Falazada normal às 23 horas aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.